Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje eu irei falar sobre a degradação dos solos brasileiros. Enfim, os solos são de grande importância, assim como o clima, para o desenvolvimento das atividades agrárias. De acordo com as fontes consultadas por mim, atualmente existem no Brasil de 140 a 200 milhões de hectares de terras degradadas em função do manejo inadequado do solo, tanto para a agricultura assim como para a pecuária. Então, o que eu vou falar nesse vídeo é sobre as principais causas de degradação dos solos em nosso país. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, essa imagem de um solo degradado, onde vocês podem perceber que a terra está seca, rachada e praticamente sem nenhuma cobertura vegetal sobre ela. Então, essa degradação do solo, ela pode ocorrer em função de diversos fatores, até mesmo das mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. Então, a ideia dessa imagem é apenas mostrar a vocês o que é um solo degradado pela ação antrópica, ou seja, a ação humana. Aqui nós temos alguns mapinhas cuja ideia é mostrar a vocês no mapa à direita solos sensíveis à erosão hídrica, ou seja, a erosão provocada pela água. Então, nas áreas vermelhas são as regiões mais sensíveis à erosão provocada pela água da chuva e pelo escoamento superficial dessa água. Então, vocês podem perceber que em vários pontos do território brasileiro nós temos áreas sujeitas à erosão provocada pelo escoamento superficial da água. Aqui nós temos a erosão dos solos, áreas onde o processo erosivo vem avançando num ritmo mais acelerado. Então vocês podem perceber de uma certa forma que o Nordeste, a região do Pantanal Mato-Grossense e a região dos Pampas Gaúcho, ou seja, a Campanha Gaúcha, são as áreas do território brasileiro onde esse processo de desgaste, erosão, degradação do solo avançou mais rapidamente. E sendo assim, são áreas que merecem maiores cuidados, áreas que devem ter maior atenção por parte dos produtores rurais, porque a partir do momento em que o solo ele passa por um processo de degradação, isso vai acabar resultando na queda da produção agropecuária, ou seja, você terá uma menor produtividade agrícola, assim como também terá uma menor produtividade tanto na produção de carne, assim como na produção de leite. Então, razão pela qual é preciso que os produtores rurais tenham uma plena consciência da necessidade de adotar não só as técnicas corretas de manejo do solo, assim como também adotar as tecnologias disponíveis
para a recuperação das áreas degradadas. Isso é possível, tecnicamente e financeiramente é viável, só basta ter vontade política dos órgãos estaduais e federal, assim como também a predisposição dos produtores rurais em seguir as recomendações técnicas adequadas, não só para evitar a degradação do solo, assim como recuperar as áreas degradadas em função do manejo inadequado da terra. Aqui nós temos um outro mapa que mostra as áreas brasileiras que são mais expostas à erosão provocada pela chuva. Isso não quer dizer, né, que, poxa, a região amazônica vem sofrendo um processo erosivo intenso. Não é isso. São as áreas mais sujeitas à erosão provocada pela chuva, desde que não se tome os devidos cuidados nas técnicas que serão adotadas para o manejo do solo. Como aqui na Amazônia nós temos o domínio do clima equatorial, onde a incidência de chuvas é muito alta, então, quando você retira a cobertura florestal da região, você aumenta a exposição do solo ao processo de erosão e, consequentemente, degradação. Assim também ocorre em outras áreas do território brasileiro, onde nós temos períodos chuvosos intensos, principalmente no caso aqui do Sudeste, no período primavera, verão, início de outono, quando então também em função do alto índice pluviométrico é necessário que se faça ou se tenha os devidos cuidados para evitar uma perda maior do solo, porque a cada ano você perde uma grande quantidade de áreas agricultáveis para a erosão, justamente por causa do emprego de técnicas inadequadas de plantio, de cultivo e até mesmo manejo de pastagens. O sertão nordestino, o interior do Nordeste, assinalado aqui em Arazu, e também nessa área meia cinza, né, são as regiões do território brasileiro menos expostas, vamos dizer assim, à erosão provocada pela água da chuva, até mesmo porque é o ponto do território brasileiro com menor índice pluviométrico. Aqui nós temos, né, os fatores responsáveis pela degradação do solo. Vamos lá, as queimadas. Por que as queimadas são tão prejudiciais aos solos? Professor, inclusive eu já li que as cinzas são ricas em potássio e que o potássio é um dos mais importantes nutrientes que o solo pode possuir. Então, essas queimadas não fertilizariam o solo? Claro que não. Apesar das cinzas serem ricas em potássio, o que acontece? As cinzas, elas são muito facilmente removidas não só pelo vento, assim como pelo escoamento superficial da água da chuva. Quando você faz a queimada, objetivando a limpeza do terreno para o plantio de pasto ou para o preparo do solo, objetivando a produção agrícola, você diretamente está fazendo com que essa massa orgânica viva, ela morra, e a massa orgânica morta, ela seja consumida pelo fogo. Então, o que isso gera? Ora, você, após a queimada, terá um solo sem cobertura, sem proteção. A erosão laminar, que é aquela erosão provocada pelo escoamento superficial da água da chuva, e também a erosão provocada pelos ventos. Além do mais, o fogo, ele mata uma grande quantidade de organismos vivos que desempenham um papel importantíssimo na transformação da matéria orgânica em humus, que por sua vez enriquece o solo com elementos minerais. Além disso, nós temos um solo exposto à ação direta dos raios solares,
o que faz com que a sua temperatura eleve mais do que ficaria elevada se tivesse uma cobertura vegetal sobre ele, e a elevação dessa temperatura na superfície do solo vai acelerar ou potencializar o processo de laterização do solo, que é o aumento da concentração de óxidos de ferro e alumínio no solo, que acaba dando origem a uma crosta ferruginosa que nós chamamos de laterita ou canga, que quando se forma, inutiliza o solo para a produção agropecuária. Então, a queimada, de certa forma, ela é extremamente prejudicial em vários aspectos, não é só o solo. Nós temos que levar em consideração a grande quantidade de seres que são mortos pela ação do fogo. Então, as queimadas são extremamente prejudiciais também aos biomas, aos ecossistemas, causando prejuízos ambientais, muitas vezes irreparáveis, e a natureza, não tem nem sempre condições de recuperar essas áreas degradadas pelo fogo, porque normalmente essas áreas são submetidas a sucessivas queimadas praticadas principalmente por produtores rurais. Aqui nós temos a contaminação química do solo. Temos aqui um trabalhador rural aplicando algum tipo de defensivo agrícola sobre o pasto. Nesse caso aqui nós temos uma área, se não me falha a memória, de pastagem. Então, o que acontece quando você utiliza de forma indiscriminada agrotóxicos, pesticidas, inseticidas, herbicidas e por aí vai, para controlar determinadas pragas, determinadas doenças que possam atingir, afetar uma lavoura, uma pastagem, o que seja. Ora, com o passar dos anos, essa contaminação química do solo, ela não se limita, nessa questão, de matar os vetores prejudiciais a uma lavoura, a uma pastagem. Esses produtos químicos, eles também irão matar uma grande quantidade de organismos vivos, muitos dos quais pequenos organismos vivos, que desempenham um papel importantíssimo na vida do solo. Então, quando você reduz a quantidade de seres vivos no solo, não só na sua superfície, mas também na sua camada superficial, um pouco abaixo da lâmina superficial do solo, você está criando um mecanismo extremamente prejudicial às atividades agrárias. Por quê? Ora, esse solo, ao perder boa parte dos elementos vivos que estão contidos nele, ele acaba contribuindo para a perda da produtividade agrícola. E muitas vezes você, produtor rural, vai pensar que o problema está relacionado à falta de nutrientes no solo, quando nem sempre isso acontece. Volta e meia, quando eu estou gravando aula, eu dou um espirro, 1, 2 espirros, enfim. Então, tem que se tomar muito cuidado quando se faz o manejo de pragas através de herbicidas, inseticidas, o que seja. O ideal é que se promova o chamado o controle biológico de pragas, o controle natural de pragas, de uma forma a não prejudicar o ecossistema, o meio ambiente e, consequentemente, causar prejuízos não só ao ecossistema, mas também aos próprios produtores rurais. Um outro problema que nós temos aqui é a arenização. Aqui faltou o Z, o meu Z aqui, a arenização do solo. A arenização do solo está muito relacionada à degradação das pastagens, ou seja, um problema que decorre do manejo inadequado do solo, principalmente pelo pastoreio, a criação extensiva de gado, em áreas onde os solos são
mais expostos, mais suscetíveis ao processo erosivo. Então, o gado em si, não só pelo pisoteio, ele já vai matando determinados brotos de plantas, aqueles brotinhos pequenos de plantas que estão nascendo. O gado muitas vezes come as plantas até o talo. Então, esse solo, sem uma cobertura vegetal, vamos dizer, que possa mantê-lo agregado, fixo, ele passa a ser exposto à aceleração da erosão laminar, não só pela ação dos ventos, como também pela ação do escoamento superficial da água da chuva. Então, por exemplo, na região da Campanha Gaúcha, município de São Mateus do Sul, município de Alegrete, nós temos um processo de arenização em curso, que não tem nada a ver com desertificação. Então, o processo de arenização, onde você pode perceber aqui parte do solo desnudo, ou seja, sem uma cobertura vegetal, ele decorre justamente desse manejo inadequado do solo, não só pelo pastoreio, mas também pela agricultura. Então, isso vai gerar a degradação das pastagens. Repare que essa pastagem degradada, ela expõe o solo ao processo erosivo, porque você já não tem sobre o solo aquela cobertura vegetal de gramíneas e ervas protetora contra a erosão laminar, e a ação da água da chuva, do escoamento superficial da água da chuva, assim como a ação do vento, irão retirar as partículas mais finas do solo, e esse material transportado será depositado num outro ponto, dando origem à acumulação de grãos de areia que irão desencadear esse processo que nós chamamos de arenização. Aqui nós temos também a formação das ravinas e das vossorocas, que são dois outros problemas decorrentes do manejo inadequado do solo para práticas agrárias. As ravinas nada mais são do que os sulcos que se formam na superfície do solo, por onde ocorre o escoamento superficial da água da chuva. Então você vê aqui uma área de pastagem, onde o produtor rural ele não tomou os devidos cuidados para evitar esse processo de ravinamento. O ravinamento ele é identificado logo no seu início. Então, se o produtor rural ele tiver o cuidado, a percepção de entender que é preciso conter o processo de ravinamento, ele consegue fazer com que esse processo de degradação do solo seja interrompido. Então aqui você vê o ravinamento, que são esses sulcos por onde a água da chuva, no seu escoamento superficial, vai removendo o solo, criando essas pequenas fendas. Agora, quando você não contém o processo de ravinamento, inclusive dependendo da própria natureza do solo, o processo de ravinamento ele pode evoluir, muitas vezes evolui para o processo de formação das vossorocas, que são esses grandes buracos que se formam aqui no solo, decorrentes não só do escoamento superficial, como também da própria movimentação do lençol freático, ou seja, da água subterrânea encontrada nessa região. Aqui nós temos um solo barrento, aquele barro vermelho, que é típico de várias áreas aí do território brasileiro, que é um solo argilo-arenoso, ou seja, não é um solo que possa resistir ao processo erosivo, né? Esse solo é bem vulnerável à erosão. Então, quando o produtor rural ele não toma os devidos cuidados para evitar a evolução do ravinamento e a transformação das ravinas em vossorocas, nós temos esses grandes buracos que são muito comuns em vários pontos do território brasileiro, e as vossorocas acabam causando prejuízos para os produtores rurais. Quando as vossorocas surgem nas cidades, inclusive, elas são capazes de tragar casas inteiras, quarteirões de casas inteiras,
em pouco tempo, em poucas semanas, você tem uma área de vários metros quadrados, às vezes milhares de metros quadrados, que acabam sendo destruídos pela evolução muito repentina e acelerada de uma vossoroca. Então, o processo de recuperação das vossorocas exige investimento. O ideal é você evitar a evolução da ravina para a vossoroca. E sendo assim, muitos que têm parte das suas propriedades sendo transformadas em vossorocas acabam não tomando os devidos procedimentos técnicos necessários para conter a evolução dessas vossorocas, e o problema, com o passar dos anos, vai se agravando cada vez mais, e a cada ano se perde milhares de hectares de terras cultiváveis justamente por causa da formação das vossorocas. Aqui nós temos a laterização do solo, que é um problema também muito grave. A laterização do solo ocorre nas regiões tropicais, principalmente subúmidas do Brasil. A laterização nada mais é do que um processo que consiste no aumento da concentração de óxidos de ferro e de alumínio na superfície do solo. Isso principalmente em áreas desmatadas, do Cerrado, por exemplo, no Brasil Central. Então, aquele solo que tinha uma cobertura vegetal constituída por árvores, gramíneas, ervas e outros tipos de plantas, ao ser exposto a sucessivas queimadas e também ao ser exposto a uma agricultura extensiva, quando então os produtores rurais não tomam os devidos cuidados técnicos para evitar a laterização do solo, o que isso acontece? O que isso gera? Isso vai gerar o aumento da concentração de óxidos de ferro e alumínio na superfície do solo, criando uma crosta ferruginosa denominada laterita ou canga, que irá inutilizar a terra para a produção agrícola. Professor, não teria como, tecnicamente, você reverter um solo que passou por um processo de laterização e transformá-lo novamente num solo produtivo? Tem, claro que tem, mas só que isso tem um custo. E muitos produtores rurais acabam abandonando as áreas em que o solo passou por um processo de laterização e deixa a natureza resolver o problema. Só que a natureza vai transformar a laterita ou canga em solo no decorrer de 30, 40, 50 anos, dependendo, é claro, do estágio do processo de laterização que se encontra esse solo, ou até mesmo da espessura da laterita ou da canga. A laterita ela é tão dura que lá no Brasil Central, na região centro-oeste, por exemplo, as placas de laterita são utilizadas para o calçamento das calçadas, das ruas. Elas são utilizadas também como pedras decorativas em calçamentos de residências, nos jardins, e, enfim. Até mesmo os blocos de laterita são utilizados para a construção de casas, substituindo os tijolos. Aqui nós temos a salinização do solo. Reparem que o solo aqui está branquinho. Então, a salinização do solo ocorre em função, principalmente, da irrigação mal planejada. Então, a irrigação, ela tem por objetivo, logicamente, corrigir a deficiência hídrica em determinadas áreas. Agora, você, ao irrigar a terra, tem que tomar dois cuidados que são fundamentais. Primeiro, a natureza da água. Saber se aquela água é apropriada para irrigação. Porque o que acontece muitas vezes, por exemplo, no Nordeste brasileiro, é que eles utilizam água relativamente salobra para irrigar a terra. Agora, a água evapora e os sais que estão misturados na água acabam se concentrando na superfície do solo, criando essa crosta salina que vai inutilizar a terra para a produção agrícola. Um outro cuidado que tem que se tomar é com a drenagem, porque muitas vezes a salinização ocorre porque a água que está sendo utilizada para a irrigação não é uma água muito adequada a isso,
E também porque o produtor rural não tomou os devidos cuidados com a drenagem, para que se evitasse a acumulação de sais na superfície do solo. Professor, pode reverter um solo salinizado e transformá-lo num solo produtivo? Pode, agora tudo tem um custo. Existem determinadas plantas, que a gente até chama de halófila, que têm a capacidade de absorver esses sais que estão contidos no solo. Agora, se você utilizar, vamos dizer, o procedimento técnico natural, esse processo vai levar alguns anos para que, de fato, determinados tipos de plantas possam remover esses sais que se acumularam no solo, e é preciso também que você crie uma rede de drenagem para que na estação ou na temporada da chuva o escoamento superficial da água da chuva possa também remover essa camada de sais que se acumulou no solo, e sendo assim, anos depois você poderá utilizar essa área novamente para o plantio agrícola, ou então fazer uma cobertura, né? Aí seria um custo muito mais alto, uma cobertura de solo, com solo não salinizado, com adubo orgânico, etc., para que ali você pudesse plantar. Mas aí torna-se relativamente inviável, por causa da quantidade de material que deverá ser utilizado e também por causa do custo que isso vai gerar para o produtor rural. Aqui nós temos os deslizamentos, de barreiras, de encostas. Isso se deve também à ocupação sem um planejamento do solo. Então você retira a vegetação nativa, você repara aqui que está sem cobertura florestal, e aqui os barrancos deslizando, provavelmente aqui casas deslizaram, caíram, e aqui nós temos várias casas correndo risco de deslizamento. Aqui numa outra situação, nesse caso aqui específico, uma ocupação desordenada, sem planejamento de áreas de relevo acidentado, morros, por exemplo, onde nós temos solos frágeis ao processo erosivo e vulneráveis, portanto, ao deslizamento de encostas, quando nós temos períodos de chuvas torrenciais mais prolongados. Então, isso é muito comum, por exemplo, nos meses de verão, em várias áreas do centro-sul, até parte do nordeste do país, quando então os noticiários divulgam com relativa frequência esses deslizamentos de encostas, que muitas vezes, além dos prejuízos materiais, também irão provocar perdas de vidas humanas. Então, na verdade, o Brasil ele perde a cada ano uma grande quantidade de solo agricultável, justamente porque muitos produtores rurais ainda não entenderam que é preciso adotar as técnicas corretas de manejo do solo para evitar a sua degradação. Agora, a boa notícia que se tem dentro desse contexto é que a quantidade de área degradada ela vem diminuindo progressivamente no Brasil, porque muitas propriedades rurais, isso de certa forma em todas as regiões brasileiras, começaram a recuperar áreas de pastagens degradadas, áreas agrícolas degradadas pelo mau uso do solo, e sendo assim um percentual de áreas degradadas em propriedades rurais vem diminuindo gradativamente, porque até mesmo o agronegócio, a agricultura empresarial, ela absorveu novas tecnologias, novos entendimentos sobre a necessidade de se adotar as técnicas corretas de manejo do solo, como forma de manter esse solo produtivo, porque é dali que vem a riqueza que é produzida pelo agronegócio brasileiro, e não poderia ser diferente. E também, até mesmo em médias e pequenas propriedades, você hoje tem um grupo crescente de produtores rurais que tem uma mentalidade diferente, que estão adotando os procedimentos técnicos adequados para reverter processos de degradação, recuperar áreas degradadas e, sendo assim, reduzir a quantidade de hectares de terras existentes no Brasil
em processo de degradação. Isso é a boa notícia que eu tenho que dar a vocês em função, né, graças a Deus, não só das novas tecnologias de regeneração, recuperação do solo, assim como também em função da consciência dos produtores rurais que vem crescendo sobre essa questão da necessidade de adotar os procedimentos técnicos corretos de manejo do solo. Moçada, lembrando que existem outras aulas sobre solo, tem uma aula gravada aí no canal sobre as técnicas de produção, as tecnologias de produção, plantação em curvas de nível, terraceamento, né? Rotação de terras, rotação de cultura, plantio direto, né? Então tem aulas específicas sobre a formação do solo, os horizontes do solo, que são as camadas do solo, os tipos de solos encontrados no Brasil e no mundo. Então existem outras aulas no canal Geogênio sobre solos, não só aqui no Brasil, como solos existentes em outras partes do mundo. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Mais uma vez deixo aqui meus grupos no Facebook para que vocês possam, né, acessar todo o material que eu disponibilizo para a preparação de vocês. Os PDFs com matéria, bancos de questões e provas comentadas. O canal Geogênio não é monetizado, não tem fins lucrativos, é um canal criado com o único objetivo: democratizar o ensino da geografia. E a única coisa que eu peço em troca é que vocês ajudem a divulgar o canal Geogênio para que um número maior de jovens e adultos tenham acesso ao canal Geogênio, e aqueles que vão fazer um concurso, uma prova para um concurso militar, um concurso vestibular, para uma escola técnica, para a Polícia Federal, para o Corpo de Bombeiros, o que seja, possa ter acesso ao material rico, bem ilustrativo e ter uma preparação sem custo nenhum. Aí vocês vão pensar assim: esse cara é maluco. Não, não sou maluco. Eu faço isso do coração para ajudar quem tem objetivo de vida a ser alcançado. Esse é o meu objetivo. Essa é a finalidade do canal Geogênio. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!